Olá, minhas irmãs! Que alegria é para mim estar com as irmãs nessa oportunidade para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Eu sou a missionária Carla, trabalho em Medellín, na Colômbia, já há 6 anos com meu esposo, o pastor William, e nós trabalhamos ali com plantação de igrejas. Eu sou filha da irmã Maria Olívia, do irmão Carlos, membros da Igreja Batista do Bairro São João. Sou prima de Esther, quem me convidou para estar aqui nesse momento falando com as irmãs. E hoje nós vamos estudar nessa revista da MCM, a Visão Missionária, e nós vamos estudar um pouquinho sobre vocação, sobre missão, num estudo muito interessante que preparou a irmã Nancy Duzilek. A irmã Nancy Duzilek é uma figura muito importante na Convenção Batista Brasileira, uma mulher de fibra que tem sido conduzida pelo Espírito Santo para edificar a vida de muitas outras mulheres e da Igreja do Senhor aqui no nosso país. Então, ela trouxe para a gente uma mensagem muito importante, é isso que nós vamos estudar neste momento. O título é Vocação, o coração da missão. Vocação, o coração da missão. Então, nós vamos ver dois termos, coração e vocação, e correlacionar esses termos para poder a gente entender o que o Senhor quer de nós na missão dele, na missão que pertence a ele, mas que nós somos envolvidas nisso. Então, é interessante a gente ver que a Bíblia traz muitos versículos que falam sobre coração. Então, se a gente for ver em Salmos, se a gente for ver em Provérbios e em outros versículos também que vão falar sobre coração, é importante a gente entender qual é a tradução da palavra coração lá do hebraico. Então, o hebraico, a palavra é traduzida como alma, e isso faz toda a diferença para nós. Então, coração visto como alma. Então, quando a gente lê os versículos da palavra de Deus com essa visão, né, com esse entendimento, a gente pode extrair aplicação muito mais profunda para a nossa vida, e a gente pode entender que o coração ele tem aspectos muito importantes. Então, o aspecto primeiro que a Nancy vai destacar é o coração como centro da vontade. Coração como centro da vontade. E aí ela traz pra gente o versículo que diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Isso está em 1 de Coríntios 4, 5. Então, esse versículo, se a gente entende as intenções, a gente entende as intenções do coração como a vontade que nos move, que nos leva adiante. Então, o coração é o centro da vontade, porque é aquilo que é o nosso motor, que vai fazer com que a gente caminhe dia após dia. E aqui ele diz assim: ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Manifestará qual é a verdadeira vontade do indivíduo. Manifestará o que aquela pessoa está nutrindo do seu coração, que faz com que ela caminhe. Tem pessoas que caminham baseadas em más intenções, que caminham baseados em uma má vontade, ou seja, um desejo em contra ao desejo de Deus. E no dia do juízo, ele vai trazer à luz quais são as verdadeiras intenções do coração. Qual é a verdadeira motivação de determinadas pessoas, nossa verdadeira motivação, aquilo que está dentro do nosso coração. Então a gente vê que o coração é o centro da vontade humana. Também a gente vê que o coração é o centro do intelecto. Mas como assim o centro do intelecto não é a mente? Vamos ver qual é o versículo que ela nos apresenta aqui. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Então eles estavam em um exercício de pensar.
Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então eles perguntaram isso. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Então Jesus não fala, por que vocês estão remoendo essas coisas na sua mente? Jesus fala em seus corações, porque quando a gente pensa com a mente, aquilo já nasceu no nosso coração, no lugar mais profundo do nosso ser. Então, coração como centro do intelecto, coração como centro dos sentimentos. Olha só o que diz em Lucas 24:32. O versículo que eu li anterior está em Marcos 2, 6 a 8. E esse, como coração como centro dos sentimentos, está em Lucas 24:32 e diz: perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as escrituras? Então, eles estavam perguntando um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Então, é aquele transbordar de sentimentos enquanto os discípulos ouviam a Jesus, ouviam as palavras lindas que Jesus apresentava a eles. Então o coração deles transbordava de sentimentos. Então o coração como centro dos sentimentos. E também vemos outro, o coração como centro da fé. Então em Romanos 10, 9, diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se com a boca confessas e com o coração crês, serás salvo. Confessar os pecados e aceitar o sacrifício de Jesus com o coração. Então, o coração também é o centro da nossa fé. Não adianta a nossa boca falar, porque a gente escutou alguém falar e a gente reproduziu aquilo e disse aquilo. Eu acredito em Jesus, ou então eu acredito que ele vai prover para minha vida, ou então eu acredito que ele vai realizar obras, porque alguém te falou e você diz e você passa para frente. Não adianta, se você não crer com o seu coração. Então, o coração é o centro também da fé. E por que o coração? Olha só como é tão interessante o coração. A gente tem na nossa língua portuguesa várias palavras que trazem nelas a palavra coração. No latim, coração significa cor ou cordis. E aí a gente vai unir com cordis outras palavrinhas e veja só o que aparece na nossa língua portuguesa. Concordar, porque no latim com é junto e cordis é coração. Traduzido para o português fica concordar. Sabia que concordar é estar junto em coração? Assim que nós aqui concordamos numa mesma fé. Nós estamos juntas com um só coração. Também tem a palavra discordar. Dis significa não estar juntos e cordis, como a gente já viu, coração. Traduzido para o português, discordar. Significa não estar juntos em um só coração. Significa estar separados ou divergir daquele ponto, daquela crença. E também tem outra palavra como misericórdia. Então, miser significa pobre, coração, misericórdia significa ter um coração inclinado àqueles que estão em sofrimento, àqueles que são pobres, àqueles que passam privações. Então, isso significa misericórdia. Veja só como o coração impacta tanto até mesmo as nossas palavras do dia a dia. Como é importante essa figura do coração. Você também sabia que o coração é o primeiro órgão que foi desenvolvido no nosso corpo quando a gente ainda estava lá no 16º dia de gestação das nossas mães, o nosso coração começou a bater dentro do ventre delas. E ali começou a ser formado o nosso corpo. Então o coração é o primeiro órgão que é
formado e dele, então, por quê? Porque o coração tem força, o coração tem motivação, o coração é um motor. Então, do coração começou a ser desenvolvido os outros órgãos. Sabia também que o coração tem 40 mil neurônios? Os neurônios não estão só no cérebro, os neurônios estão no coração. E junto com o cérebro, o coração, que está intimamente vinculado ao cérebro, faz uma engenharia perfeita, pronta para interrelacionar-se com o seu entorno e com os seus semelhantes. Assim que essas neurônios que comunicam o coração, esses neurônios, perdão, que comunicam o coração com o cérebro, faz com que a gente esteja pronto para nos relacionarmos com as pessoas que estão no nosso entorno. O nosso coração sente, transfere esse sentimento para o cérebro e o nosso cérebro diz: ajuda. O nosso cérebro fala pra gente: abraça. O nosso cérebro manda a gente: acolhe. O nosso cérebro fala: chora, porque essa pessoa está em sofrimento. Chora com ele, chora com ela. O nosso cérebro, por causa do sentimento que veio do coração, diz: alegre-se, porque essa pessoa está alegre. Veja o que o Senhor fez na sua vida. Então, o nosso coração está relacionado ao nosso cérebro. Veja como é importante o coração na nossa vida, no nosso corpo, na nossa experiência de existência. E agora a gente vai falar de vocação. Então guarda isso que eu falei sobre coração e agora a gente vai ver sobre vocação. Vocação é algo muito interessante. Podemos dizer que vocação é o coração da missão, porque é preciso vocação para que a missão seja cumprida. Vocação vem do latim vocare, da palavra em latim vocare. Vocare significa chamado. Vocação é chamado em ação. Por isso que forma a palavra vocação. Então, quando eu sou chamada por Deus, eu digo sim ao chamado, ao convite que Ele me fez e eu então imediatamente começo a colocar em ação esse convite, porque não adianta só eu falar sim. Veja que vocação não é chamado com fala. Vocação não é chamado com resposta verbal. Não, a palavra vocação é chamado com ação. Então, eu digo sim ao Senhor quando eu trabalho. Quando eu coloco em ação o chamado que o Senhor me fez. O Senhor me chamou para evangelizar as pessoas. Eu digo sim quando eu vou e evangelizo as pessoas. E não em um momento em que eu choro e eu oro e digo sim, Senhor, eu vou te obedecer. E aí depois, no dia seguinte, eu esqueço da promessa que eu fiz e continuo minha vida como se eu não tivesse me comprometido com Deus. Eu não respondi nada aí. Eu respondo quando eu vou para uma ação. Então, vocação é chamado em ação. Então, vocação, a gente vai ver exemplos de vocação em muitos personagens bíblicos. Aqui a Nancy trouxe uns exemplos. Olha, os primeiros que foram vocacionados foram Abraão e Sara, quando Deus disse que faria deles, que abençoaria por meio deles as nações da terra. E era para que eles saíssem da onde eles estavam e fossem para outro lugar que o Senhor iria dar para eles. Então, quando Deus faz esse chamado, que eles então colocam em ação e saem do seu lugar, do lugar em que estavam e vão para outro lugar, então eles são os primeiros vocacionados que a Bíblia nos apresenta. Depois a gente vai ver Samuel, que ainda quando era adolescente, Deus vai chamar ele. Vamos ver também Davi, que era um grande rei, cuja linhagem nasce Jesus Cristo, né? Vamos ver Jeremias, vamos ver os outros profetas também que vão ser chamados pelo Senhor. Vamos ver João Batista, o precursor da chegada de Jesus. Vamos ver Maria, que aceitou o desafio de ser a mãe do Salvador. Vamos ver também Maria Madalena. Vamos ver os outros discípulos. Vamos ver Paulo e tantos outros personagens bíblicos que disseram sim quando Deus chamou eles para a missão. Não somente disse sim, como foram à ação, trabalharam, arregaçaram as mangas e foram cumprir com aquilo que o Senhor deu para eles.
Nancy vai dizer aqui no estudo que nenhum desses chamados foi para lutar por causa própria. E a gente vê isso muito bem na Bíblia, né? Nenhum desses chamados foi para lutar em causa própria, mas para se colocarem a serviço de Deus e cumprir a missão que lhes foi confiada. Cada um desses personagens bíblicos foi chamado por Deus para cumprir a missão que o Senhor deu. E o mais interessante é que essa missão tinha a capacitação do Espírito Santo. E eu quero ler para vocês um versículo que é o que está em Atos, capítulo 1, para que a gente possa comprovar isso, de que quando acontece o chamado, também acontece o respaldo do Senhor para o cumprimento do chamado. Então, olha só, Atos capítulo 1, deixa eu ver o versículo. Um momentinho. Olha, 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, quem é que nos respalda na missão? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio sobre a igreja para capacitar para que a missão fosse cumprida. Então tem a vocação, o chamado de Deus, o chamado do Senhor, e então vem o Espírito Santo para respaldar. Por isso aqueles homens não falavam deles, mas eles falavam no Espírito do Senhor. E antes de que acontecesse esse momento que Jesus vai ao céu e deixa o Espírito Santo com os discípulos, com a igreja, para cumprir com a missão, também a gente vê em Mateus, capítulo 28, Mateus 28, no versículo de número 19, diz o seguinte: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, esse momento agora, esse versículo que eu li, que é anterior ao de Atos, Jesus está falando literalmente, veja, agora é com vocês, é o momento de vocês irem e vocês cumprirem com a missão e vocês serem testemunhas minhas nos 4 cantos da terra, em toda parte, falando do amor de Deus a toda criatura, e eu estou com vocês em todo momento. Então Jesus aqui nesse momento está chamando aos discípulos para uma missão, ou seja, está vocacionando os discípulos. E os discípulos então disseram sim à missão dada por Cristo quando eles entraram em ação, quando nasceu no coração deles o desejo de servir a Cristo e de cumprir com aquilo que Cristo tem ordenado, como fala, né? Ensinando a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. Quando tudo isso nasceu no coração deles, a mensagem foi comunicada ao cérebro e o cérebro disse: vá e faz. E eles fizeram, e o resultado é que hoje nós estamos aqui falando sobre Cristo e também estamos aqui nesse momento sendo chamadas pelo Senhor para ter parte da missão dele, cumprir com a nossa vocação, porque Deus continua chamando seus servos para as mais variadas tarefas. E aceitar ou rejeitar é um direito de cada um. O Senhor tem te chamado sim para evangelizar,
O Senhor tem te chamado sim para ser testemunha deles nos mais diferentes lugares. Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua universidade, pode ser com as suas amigas, pode ser no meio da sua família. Enquanto você estiver caminhando ou fazendo qualquer outra coisa, aí está a oportunidade para que você fale de Jesus às pessoas que estão próximas de você. Assim que o chamado que Cristo fez aos discípulos ali, naquele momento que ele subiu aos céus, é um chamado que é extensivo a toda a igreja e chega até nós nos tempos atuais. Então, está nas nossas mãos responder sim, eu vou cumprir e então eu entro em ação, ou dizer não e negligenciar o chamado que o Senhor tem para nós, tá? Todos nós temos um chamado a ser missionários aonde estamos. Eu recebi um chamado para ir lá para a Colômbia. E esse chamado aconteceu na minha vida aos 17 anos, não especificamente para ir à Colômbia. O Senhor me chamou para a obra de missões transculturais, ou seja, ir a outro país e falar de Jesus lá. E então eu fui. O Senhor levou a gente até a Colômbia e ali a gente tem vivido, já estamos no nosso segundo trabalho ali, plantamos uma igreja e agora estamos plantando a segunda igreja ali na cidade de Medellín, na Colômbia. Então, o Senhor me levou até lá e lá eu sou missionária. Mas você é missionária aqui. Se o Senhor não está te levando a outro lugar, não pense que a obra missionária é feita somente naquele outro lugar. E porque o Senhor não te levou até lá, significa que você está fora de cumprir com a obra missionária. Não, o Senhor te pôs em algum lugar no mundo. Seus pés estão pisando em algum lugar. Então, nesse lugar em que seus pés estão pisando, aí é que é para você ser missionária. Você também é missionária. Sabia que a palavra cristãos no grego significa pequenos cristos? Eu gosto muito disso. Eu acho fascinante que nós somos chamadas de cristãs e isso significa ser pequenos cristos, perdão. Significa ser pequenos cristos. Eu sou um Cristo pequeno, ou seja, eu sou o reflexo de Cristo. Eu sou a imagem de Cristo. Aonde eu estou, eu sou testemunha de Cristo aonde eu estou. Isso significa que a nossa identidade está atrelada, relacionada à identidade do nosso Salvador e nós somos a extensão dos braços de Cristo, a extensão dos pés de Cristo, a extensão da boca de Cristo que profere palavras de salvação aonde nós estamos. Assim que o Senhor já fez para você um chamado. Já te chamou para isso. E aonde entra então todos aqueles conceitos que falamos sobre coração? É importante que você entenda que se o seu coração não está na missão, você simplesmente vai ignorar o chamado que o Senhor tem feito para você. O coração é tão importante para o corpo humano, né? Então, o coração está para o corpo humano, assim como a vocação está para a missão. A missão existe. Há pessoas necessitadas que precisam de salvação agora. Mas se você não entende a sua vocação, se você não entende que precisa ouvir a voz de Deus te chamando e precisa entrar em ação agora para cumprir com o chamado do Senhor, você então não irá participar daquilo que o Senhor tem feito, irá negligenciar. É preciso que o seu coração pulse por missões. Coração, como a gente disse, é o quê? É o centro da vontade. Se o seu coração, se a sua vocação não for prioridade na sua vida, a sua vontade nunca vai estar inclinada para levar esperança a pessoas que estão perdidas sem Cristo. Se a sua vocação não for prioridade na sua vida, a sua mente, o seu coração como centro do intelecto, o seu coração nunca vai sentir, nunca vai pensar
nunca vai pensar conforme pensa o Senhor e conforme sente o Senhor, esse amor que é capaz de se entregar numa cruz para salvar vidas. É preciso que você dê um cuidado especial à sua vocação, assim como você dá um cuidado especial ao cuidar do seu coração, né? Espero que todas estejam indo ao médico, espero que todas façam check-up para ver como está o coração, mas além da saúde física do coração, eu tenho certeza que você se afasta das coisas que te fazem sentir triste. E quando você se afasta é porque você está cuidando do seu coração. Cuide da sua vocação, que é o seu chamado em ação. Trabalhe na obra do Senhor. É importante sintonizar o coração com a vontade de Deus, de maneira que estemos sempre dentro da sua soberana vontade. Assim que o meu desejo, minhas irmãs, é que as irmãs possam ver o quão importante é a vocação que as irmãs receberam, o chamado que as irmãs receberam do Senhor, para que as irmãs valorizem, para que as irmãs coloquem o seu coração nessa vocação e então partam para a ação e comecem a trabalhar na missão do Senhor e comecem a experimentar o quão bom e agradável é trabalhar na missão do Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigada por esse momento em que nós falamos, Senhor, sobre esse assunto tão importante para o Senhor, que é a missão, que é o amor pelas almas perdidas, que é o fazer alguma coisa para que as pessoas encontrem em Ti salvação, testemunhar com a nossa vida, falar com a nossa boca, abraçar com os nossos braços, ter sempre uma palavra de esperança para aqueles que estão desamparados. Ó Senhor Deus, muito obrigada porque nós nos sentimos especiais como servas tuas, como pequenos cristos que fomos chamados para participar dessa obra tão grandiosa que o Senhor tem, uma obra que vai culminar na eternidade. Muito obrigada, porque nós conformamos um povo que é um povo que foi salvo por ti, redimido pelo teu santo Filho que morreu na cruz. Muito obrigada, Senhor Deus, por essa preciosidade que nós temos e agora nós desejamos obedecer em gratidão ao sacrifício, em gratidão ao amor que recebemos de Ti. Nós queremos obedecer e queremos ir à ação e queremos dizer sim à vocação, entendendo que se a gente negligencia a nossa vocação, nós estamos nos afastando daquilo que traz sentido à nossa vida, que é servir ao Senhor. Obrigada por tudo, seja com cada irmã nesse momento, abençoando as suas famílias, os seus lares, que haja, Senhor Deus, salvação para todos os membros das famílias das minhas irmãs e que elas sejam usadas como instrumento teu para que a salvação alcance a cada familiar. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigada, minhas irmãs. Foi um prazer. Fiquem com Deus e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau!